lugar do que a presença de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença nesse lugar, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois por ti a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
livres em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser inundado
digno da nossa adoração, Pai, da nossa vida. Digno Tu és, Jesus, incomparável Tu és, Pai. Não há outro igual ao nosso Deus, amém, irmão? Aplauda o Senhor nesta noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Somos Teus, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Deus, enche-nos desse amor, Pai, que nos transforma a cada dia, Pai. Que possamos ser essa diferença nesse mundo, Pai.
Declare isso mais uma vez, irmão, com convicção, com tudo que há dentro do seu coração. Possa estar em Ti, Deus. Quanto mais apegado, quanto mais próximo de Ti a gente estiver, nós estaremos firmes, Pai. Nada irá nos abalar, porque nós estamos firmados em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar as nossas vidas, Pai. Que possa, Deus, o Senhor possa gerar uma mudança nas nossas vidas, Pai. Que possamos confiar em Ti, Deus, para ter esse firme fundamento na nossa vida, Pai. Porque Tu és a nossa rocha, Pai. Tu és a nossa rocha, Jesus. Não há outro igual a Ti, Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Amém, queridos. As crianças vão para a salinha, vamos orar abençoando a aula deles. Pai querido, nós Te louvamos pelos pequeninos, porque dos tais é o reino do céu, como Tu dizes na Tua palavra. Que eles sejam agraciados com o conhecimento da Tua palavra, que o Senhor esteja abençoando os professores, que a Tua palavra enche esses coraçõezinhos, Pai, do amor e do temor do Senhor. E que eles cresçam nos Teus caminhos, para quando estiverem grandes, Senhor, não se desviar dele. Derrame sobre cada um deles agora, Pai, porção de bênção, de fé e do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, podemos assentar. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que é fundamental no reino de Deus, e fundamental no nosso relacionamento com Deus, que é a fé. Nós vamos entender nessa noite que a fé, assim como o desenvolvimento de tantas coisas nas nossas vidas, ela também tem um escalonamento, ela também tem o seu passo a passo. E nós vamos aprender pela palavra de Deus como nós podemos alcançar esta maturidade na fé. Eu gostaria de convidá-los. Hoje nós vamos ler bastante textos e nós vamos estar passando os textos aqui no telão para facilitar, amém? Para que você não perca também tempo e desvie o foco da atenção, às vezes procurando aí na Bíblia ou no celular. Nós vamos estar passando aqui. E o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite é um texto básico, é um texto chave, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que é um texto muito conhecido, que diz, eu estou com a tradução
é talvez diferente de alguns de vocês aqui. A minha é King James atualizada, né? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, se a fé é a certeza daquilo que haveremos de receber, aquilo que nós esperamos, convicção, certeza, e a prova daquilo que não podemos ver, então a fé, de certa forma, é algo inexplicável. Como eu posso ter certeza de que vou receber aquilo que espero e de ter a prova daquilo que eu não posso ver? É por isso que a fé não é dom humano, por isso que a fé não é explicada pela psicologia, pela psicoterapia. A fé é dom de Deus, é algo que tem que vir dos céus para nós, para que nós possamos então entendê-la e desenvolvê-la nas nossas vidas. Então, se eu sei que a fé é a certeza das coisas que não se vê, e a convicção daquilo que foi prometido e que eu ainda não recebi, mas acredito que eu vou receber, você pode dizer que esta fé, ela não está fundada em objetos ou em algo material, mas ela pode sim ser materializada, e aí sim trazer os resultados que a palavra de Deus me garante, as promessas de Deus para os seus filhos. A fé é ter certeza e convicção de que Deus, aquele que prometeu, é fiel e vai cumprir suas promessas, mesmo que eu não veja, e mesmo que eu tenha que esperar um determinado tempo. Então, fé, ela é inicialmente tratada dessa forma. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu receber, mas eu sei que eu vou receber. Eu não vejo aquilo que o meu coração anseia, mas eu acredito, eu creio por esta fé, que é dom de Deus, que aquilo virá a existir. Então, no primeiro texto que nós estamos lendo, nós estamos entendendo que a fé não é sentimento humano, não vem do conhecimento, não vem da prática, mas é dom de Deus. Então, se eu sei que a fé é dom de Deus, como que eu posso ter fé? Pedindo a Deus. As nossas orações têm que ser: Senhor, aumenta a minha fé. Se é um dom que vem do Senhor, se não depende da minha capacidade, eu preciso ter fé. E nós exercitamos vários tipos de fé. A fé mais apalpável e outra fé nem tanta. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, como já tivemos outras e que vamos continuar tendo, porque nós sabemos que o ser humano cada vez consome mais coisa envenenada, destrói cada vez mais o planeta, né? Mexe no equilíbrio de tudo e depois não quer ter o resultado disso. Tudo nessa vida pode acontecer de ruim, porque nós plantamos e colhemos, e essa pandemia é mais uma dessas coisas. É claro que ganhou proporção cinematográfica, mas tem outras pandemias que mataram muito mais. Mas mediante isso nós ficamos alertas e atentos para tomar a vacina. E por que nós tomamos a vacina? Porque gostamos de ser picados? Não, porque nós temos a fé de que essa vacina vai nos proteger, ou vai pelo menos amenizar. Porque se você tivesse a fé e a convicção de que isso não adiantaria, você iria tomar? Não vai servir para nada. Mas você vai sempre na esperança, no sentimento humano de que, olha, várias pessoas têm tomado e está aí a ciência provando que tem eficácia. Poxa vida, eu vou tomar. Mas você já tem uma resposta estatística. Mas se todo mundo que tivesse tomado, e a estatística científica falando assim, gente, não adianta nada tomar, viu? Já foi provado que não tem eficácia nenhuma. Você iria tomar? Não. Mas quando nós falamos de fé, não é esse tipo de fé. Não é acreditar em base estatística, é ter convicção daquilo que não se vê, é ter certeza de que aquilo que você espera um dia vai acontecer. É diferente, não depende de base humana, mas sim do Espírito Santo de Deus. E eu peço então para Deus essa fé. E aí o que acontece? Lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 8,
o Senhor Jesus disse uma coisa tremenda. A palavra de Deus diz: Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus está afirmando o seguinte: na minha volta, eu vou conseguir encontrar fé? Por que que Jesus afirmou isso? Por que que Jesus criou essa interrogação? Porque se a fé é dom de Deus, e eu recebo a fé buscando a Deus, o que que Jesus quis dizer? Que antes da volta dele, não estarão buscando a Deus. Você entende isso, querido? O que Jesus está dizendo é o seguinte: a fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em resumo, eu tenho que ter um contato com Deus, uma busca em relação a Deus. E Jesus afirma que antes dele vir, por acaso ele encontrará fé em alguma parte da terra. Isso quer dizer, a terra não estará interessada em Deus, não estará buscando a Deus. Mas quando ele está falando de voltar, isso quer dizer que a igreja ainda estará aqui. E Jesus, na sua frase, não diz assim: olha, tirando a igreja, eu não acharei fé em outro lugar. É isso que ele diz? Por acaso encontrarei fé em algum lugar da terra? Isso inclui a igreja. Será que nós temos verdadeiramente buscado a Deus? Será que nós temos verdadeiramente querido estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus? Ou vamos ser mais objetivos: eu estou preocupado com o tamanho da minha fé? Ou a minha fé se tornou uma estatística humana e humanizada, que eu só acredito ou só me empolgo se eu tiver uma base aonde me apoiar? Olha, a estatística diz isso. Então eu acredito, porque como aconteceu isso, né? Você quer ver uma das coisas mais esdrúxulas desse mundo? É a loteria. Milhões jogam e todos se baseiam numa única estatística: um ganha. Mas se um ganha eu lembro de um filme chamado Debi Lloyd, que ele chega para a moça e fala assim: qual que é a minha chance de ficar com você? Aquela moça falou assim: olha, 1 em 1 milhão. Em vez dele ficar triste, ele parou, pensou e falou: que legal, eu tenho uma chance. Por isso que chamava Debi Lloyd, né, o filme. E assim é a loteria. As pessoas acreditam que vão ficar ricas, acreditam que vão ter o dinheiro fácil porque um ganha, isso quando não acumula. Mas você está vendo como o ser humano, ele passa a confiar na estatística, mesmo que seja a estatística mais furada que existe. Mas ele necessita de base, ele necessita de ter algo que o impulsione a acreditar. A fé bíblica é diferente. Deus não te dá base nenhuma, nem numérica e nem estatística, para falar assim: olha, baseie-se nisso para que você então receba aquilo. Não. Lá em Hebreus 11, versículo 6, esse não tem aqui no texto, tá? Só estou citando ele. Diz: aquele que se achega até Deus, é necessário que creia que Ele existe. Quer dizer, se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter fé que Ele vai ouvir as minhas orações, senão eu vou estar falando ao léu, ao vento. Não ao léu, ao vento. Aí eu orei, e aí? Sei lá, nem eu acreditei na minha oração, nem eu sei se a minha oração, eu orei de uma forma tão sem convicção, sem fé, sem certeza. Mas querido, a verdadeira fé que vem dos céus é essa, aonde você não tem apoio em si mesmo, aonde você não tem apoio nas coisas deste mundo, mas apenas em Deus, na crença da existência de um Deus todo-poderoso, que te amou e se entregou e se esvaziou da sua glória para que hoje eu e você estivéssemos aqui. É uma fé louca, é uma fé que não tem explicação. É esta fé que nós vamos estudar nessa noite. Então tire da sua mente, do teu coração, que a tua fé precisa estar baseada em fatos ou em estatísticas. A fé é dom de Deus, é sobrenatural.
Nós temos muitas necessidades nas nossas vidas, mas como igreja, nós temos como necessidade, talvez, uma das principais, e depois eu vou explicar porque ela não é a principal, é termos Jesus como Salvador das nossas vidas. A igreja é formada por pessoas salvas. A noiva de Cristo é formada por pessoas salvas. A igreja instituição é formada por membros, simpatizantes e aquele que entra pela porta que está aberta. Que não é nenhuma coisa nem outra. É o curioso. Não tinha nada na televisão hoje, eu vou na igreja. Ele vem. A igreja instituição é formada por qualquer pessoa que entra e sai. Tem um gato aqui que vem mais na igreja que um monte de gente aqui. Ele não sai daqui, mas também não se converte. Ele vem, a gente vê ele aqui, você fala, mas esse gato, né? Mas a porta está aberta. Mas a verdadeira igreja de Cristo é formada por filhos de Deus. Então nós temos a necessidade de sermos salvos para fazermos parte da igreja. Nós temos a necessidade de sermos um só corpo, de termos união. Porque a própria Bíblia fala em Efésios que com o auxílio de toda junta o edifício se edifica, se firma, tem ali seu estabelecimento. Com a ajuda de todas as juntas o corpo se fortalece, mas Cristo é o cabeça do corpo. Então nós temos necessidade de um Salvador e temos necessidade de estarmos unidos na mesma fé, em um só corpo, um só Pai, um só Espírito. É isso que Paulo fala. Nós temos a necessidade de amar uns aos outros. Por quê? Porque Jesus resumiu os mandamentos: ama a Deus de todo o teu coração e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Na unidade da igreja há o desenvolvimento, o amadurecimento da convivência, e isso gera no coração dos filhos de Deus amor. Então nós temos necessidade de ter um Salvador, de termos um só corpo e de amarmos uns aos outros. Isso é necessidade. A Bíblia diz: se você não ama o teu irmão a quem vê, como que você pode amar a Deus que você não vê? Você é um mentiroso. Nós temos necessidades da direção do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja e na nossa vida como templo do Espírito Santo. Precisamos da direção. No estudo de quinta-feira com os homens, nós vimos o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu ali, a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Quando chegou em Carvalhais de Manre, quando chegou ali em Canaã, a fome assolou aquele lugar. Ele se preocupou, esqueceu que Deus havia prometido, esqueceu da promessa de que faria dele uma grande nação, e pensou consigo mesmo: vou vazar para o Egito, lá tem comida, vou ficar aqui, eu vou morrer. Mas Deus não falou que vai fazer de você uma grande nação? Deus não falou que vai te abençoar? Como que você está preocupado em morrer e vai fugir para o Egito para comer? Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Vai para o Egito, dá toda aquela presepada, pisa na bola, o faraó fica com Sara, vira uma bagunça. E depois também a mesma coisa, quando os anjos vão lá e falam: quando nós voltarmos aqui o ano que vem, você vai estar com seu filho no colo. E passou um tempo e nada de Sara engravidar. O que ela falou? Tó escrava egípcia engravida. Quando o ser humano toma a rédea da sua vida, ele só faz besteira. Então nós temos a necessidade da direção do Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer. Temos que ter o Salvador, temos que ter a unidade do corpo, temos que ter o amor, temos que ter a direção do Espírito Santo, e também precisamos de pessoas que querem servir, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Diante dessas necessidades, por que eu falei aquela hora que a necessidade de ter um Salvador é a principal, mas nesse contexto aqui não seria? Porque para eu ter um Salvador eu preciso de fé. Como que eu vou acreditar que Jesus é o Salvador da minha vida, se o sacrifício na cruz teve validade, se eu não aceitar isso pela fé? Olha como é importantíssimo a fé no reino de Deus. E se ele é um dom de Deus, e eu tenho que ter fé, e tenho que pedir a Deus, olha como vira um ciclo. Eu estou na presença de Deus, pedindo fé, a fé vem de gotinha, mas vem.
vai aumentando, mas vem. Mas o meu relacionamento com Deus vai aumentando também. Por quê? Porque é um ciclo sem fim. Quanto mais estou na presença de Deus, mais ouvindo a palavra de Deus, mais fé vai entrando no meu coração, porque Deus vai me dando esse dom, e esse dom é capaz de agradar o coração de Deus. E quando eu agrado o coração de Deus, aquilo que eu espero acontece, aquilo que eu não vejo se realiza, porque Deus faz dessa forma. Não sou eu, é Deus. É o caminho do sucesso na nossa vida. Quanto mais Deus, mais fé. Quanto mais fé, mais agrada a Deus. Quanto mais agrada a Deus, mais Ele abençoa. A maior necessidade hoje para as nossas vidas é ter uma fé, mas uma fé viva, que emana da fonte da vida. Em resumo, o verdadeiro cristão vive pela fé. Lá em Gálatas capítulo 2, no versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esse é um resumo de viver pela fé. Ei, peraí, eu entreguei minha vida a Cristo. Mas por que eu entreguei minha vida a Cristo? Porque primeiro Ele se entregou por mim. Então, se eu vivo esta vida nesse corpo, nós não estamos falando de celestial e de corpo glorificado. Paulo está falando: se eu vivo ainda nesse corpo, esta vida que agora vivo nesse corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé é entender que a minha vida está entregue totalmente, não parcialmente, ao Filho de Deus. Ele me comprou com o seu sangue, Ele pagou o preço da minha perdição. Eu estava condenado e agora sou justificado e salvo em Cristo Jesus. Mas posso afirmar isso? Posso, mediante a fé. Porque humanamente você fala: será? Será que se eu morrer eu vou para o céu? Será que Deus realmente existe? Será que tudo isso não é invencionice humana? Será que de repente não é tudo isso que a gente ouve? Isso não é fé. A fé é essa convicção que Paulo, sendo o homem que foi, tinha essa certeza que a vida que hoje vivo pela fé no Filho de Deus, porque um dia Ele me amou e um dia Ele se entregou por mim. E Ele sim abriu mão da sua glória para morrer no meu lugar. Eu não sou merecedor, mas pela graça, pelo favor imerecido, Ele fez isso por mim. E eu creio que o que Ele fez surtiu um resultado eterno na minha vida. É viver pela fé. Só que nós temos aqui vários tipos de fé. E é natural que isso aconteça, porque na nossa vida tudo há um desenvolvimento. A primeira fé é a fé iniciadora, aquela fé de princípio. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, ou quando nós vamos realizar alguma coisa, sempre nos falta fé. E aí nós vamos então aprendendo, com um pouquinho de fé que nós temos, a começar a caminhar. Por quê? Nos falta conhecimento. E a nossa fé só vai aumentar quando nós adquirirmos mais conhecimento de Deus e entendermos o plano de Deus, primeiro para a minha vida, depois para a humanidade em geral. Eu preciso saber por que Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu lugar. Por que esse amor? Por que Deus quer estabelecer esta relação eterna com o homem que o desobedeceu? Por que Deus desde o princípio fez a promessa do resgate da raça humana? Eu vou aprendendo e vou entendendo que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é um grande plano de Deus, um plano de amor, um plano onde Deus estabeleceu uma meta. Foi ali, através da desobediência humana, interrompido durante o tempo, mas os planos de Deus não são frustrados. Ele restabeleceu o plano original de viver eternamente com o homem, e Ele vai fazer. Eu vou entendendo isso, ouvindo a palavra.
conhecendo a Deus e a minha fé vai crescendo. Então eu começo com uma fé iniciadora e aí eu tenho a necessidade de desenvolver esta fé, porque senão o que acontece? É aquilo que nós temos vistos já nas igrejas. A pessoa está 30 anos dentro da igreja, não amadurece, não cresce, não se desenvolve como membro. Sabe o que ela faz? Não falou paz para mim, pastor, tô magoado. Eu não vou mais não, pastor, porque ninguém me cumprimentou. Pastor, eu fiz aniversário, ninguém mandou parabéns para mim no WhatsApp, no Facebook. Mas quantos anos você está na igreja, irmão? Faz 20 anos, faz 30, faz 10. Não cresce, não amadurece. Começou com aquela fé, estagnou naquela fézinha que Jesus fala assim: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininho, vocês falariam para essa montanha, sai daqui, vai para lá, e ela obedeceria. Olha só, nós temos uma fé minúscula, microscópica, e não que Deus quer que nós tenhamos essa fé. Eu já vi muitas pregações falar assim: irmão, se a gente tiver pelo menos desse tamanho já está bom, é melhor do que nada. O que é isso? Nós podemos desenvolver esta fé, nós podemos trazer esta fé ao crescimento, e o que alimenta esta fé é quanto tempo nós realmente investimos na nossa relação com Deus, na nossa relação com a oração, na nossa relação com a sua palavra. E se eu não gasto tempo com Deus, minha fé vai aumentar? Não, então você é aquela pessoa que continua 20, 30, 50 anos dentro da igreja e ainda duvidando de Deus, duvidando do poder, duvidando de tudo, duvidando se ele vai voltar. Fé é aquilo ali, é o suficiente para fazer eu sair de casa e ir lá assistir o culto. Porque eu não participo do culto, eu vou lá para assistir, como se eu estivesse no cinema. Fui lá assistir, aí eu faço minha crítica. Gostei, não gostei, o louvor foi legal, a pregação foi boa. Aquele irmão estava com aquela camisa do Palmeiras, né? O pastor aqui com o tablet do São Paulo, né? Agora eu posso usar ele. Assim que ficar escondido. A gente vem assistir e a nossa fé não aumenta. Depois nós temos outro tipo de fé. Temos a iniciadora e agora temos a fé continuativa, lá em Colossenses 1:23. Esta fé é aquela que leva o crente e a igreja a perseverar. Olha onde você está nesse grau de fé aí. A fé iniciativa e agora a fé continuativa. É aquela que fortalece, aquela que dá condição de a gente perseverar. Então quando a pessoa desiste, irmão, você não vai mais não? Não vai não. O que está acontecendo? Estou fraco. Até compra uma galinha de Angola para lembrar que ele está fraco. Está fraco por quê, irmão? Ele não se alimenta. A fraqueza vem da falta de alimento. Fica sem comer para você ver. Vai amarelando. É desmaiar. Falta suprimento para o seu organismo. E espiritualmente, se eu não me alimentar, olha o que diz Colossenses 1:23. Se de fato vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja bem, olha o que ele afirma aqui de uma forma bem enfática. Se de fato vocês permanecem na fé, se vocês insistem em aumentar a fé, se vocês não se afastam da esperança do evangelho. E qual é a esperança que o evangelho nos traz? A boas novas de salvação, a boas novas de vida eterna. De Gênesis a Apocalipse é Deus falando: ei, foi decretado a morte por causa do pecado, mas eu já resolvi. Porque essa frasinha que tem jeito para tudo e menos para a morte, na Bíblia não. Na Bíblia tem jeito para tudo, inclusive a morte. Foi isso que ele fez por nós. Então, se vocês permanecem na fé, na esperança do que o evangelho ensina, que são as boas novas de salvação, se você está ali firme no propósito e na promessa de Deus, sua fé vai se mantendo suficientemente forte para que você
permaneça firme durante as lutas, durante as tribulações, durante as más notícias. Na época de Jesus tinham más notícias. O povo estava sucumbindo diante de reinos. Na época de Jesus, os romanos. Anterior tivemos os gregos, os persas e tantos outros, os babilônicos. E o povo sempre sofrendo. Mas uma parcela da população permanecia firme na vinda do Messias que eles tanto esperavam. E isso deixava o povo firme nas promessas. E agora no Novo Testamento, que a gente sabe que o Messias veio, agora que nós temos a Bíblia revelada para nós muito mais fácil do que para o pessoal da época, aonde nós estamos desenvolvendo essa convicção, essa certeza de que Ele realmente vai cumprir o que prometeu, se nós não permanecermos no Evangelho. O outro tipo de fé, além da iniciativa e da continuativa, é a fé penetrante, aquela que atinge o alvo, aquela que esquadrinha os melhores planos, que esquadrinha o coração, que mexe com a sociedade, que mexe com as possibilidades deste mundo. E nós vemos isso, sabe aonde? Naquela relação que Jesus teve, naquele acontecimento tremendo com a mulher do fluxo de sangue. Lá em Mateus 5,34, depois que aquela mulher enfrenta condição social, depois que aquela mulher entra no meio do povo, sabendo que se ela relasse em alguém, alguém soubesse que ela tinha esse fluxo de sangue, ela poderia ser apedrejada até a morte. Ela enfrentou circunstâncias para poder tocar nas vestes de Jesus, porque na sua fé, na sua convicção, ela diria: se apenas eu tocar o manto, eu serei curado. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, ela recorreu aos melhores médicos da época, ela fez tudo que humanamente seria possível, e ela viu ali que aquela era a sua única esperança, e ela lutou por isso, ela insistiu nisso, ela enfrentou circunstâncias para tocar em Jesus. E ele responde para ela lá em Marcos 5,34, e Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Foi o tocar em Jesus? Foi o pano das vestes de Jesus que curou ela? Jesus veio falar: a tua fé. Você enfrentou barreiras, você pagou um preço, você se humilhou, veio arrastando no meio das pessoas, você sabia que corria o risco de vida, porque se acaso você fosse reconhecida, você poderia ser morta. Enfrentou tudo isso, acreditando que eu poderia de fato te abençoar. E você está certo. E é assim que nós desenvolvemos a fé. Essa fé penetrante é a fé que toca o coração de Deus. É a fé que move as mãos de Deus. Por que hoje, pastor, a gente não vê, tantos milagres? Por que hoje a gente não vê a manifestação sobrenatural que víamos há anos atrás? Justamente porque hoje tantas coisas ocupam o nosso lugar e o lugar de Deus nas nossas vidas. Hoje nós damos tempo para tudo. Nós estamos cansados de ouvir a pessoa falando: pastor, se você marcar uma vigília, o pessoal faz vigília da meia-noite a meia-noite e 15. Já é vigília. E as nossas vigílias demoravam 3 horas, 4 horas, às vezes varava a madrugada inteira. Ninguém tinha pressa de ir embora. Sabe por quê? Porque um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar na presença de Deus era o que o nosso coração ansiava. O nosso coração ardia quando nós íamos na reunião de oração. O nosso coração ardia quando chegava no dia do culto. Durante o louvor era difícil segurar para não falar em línguas. Durante a mensagem do pastor era difícil não ver um endemoniado caindo e uma pessoa enferma sendo curada. Isso era uma coisa natural. Nós que vivemos essa época, hoje nós olhamos para isso e falamos: meu Deus, cadê? Será que foi todo mundo liberto? Será que foi todo mundo curado? Será que a palavra já não causa o mesmo impacto? Ou será que a nossa fé não é penetrante a ponto de tocar o coração de Deus?
Quantos aqui já fizeram aquela oração vazia? Aquela oração que você faz porque eu tenho alguém ouvindo, ou porque você mesmo tenta se convencer de que um dia ela passa do teto. Não, eu vou continuar orando, viu, pastora? Porque de repente um dia passa do teto e Deus... Não temos fé. Não temos convicção do que estamos fazendo muitas vezes no reino de Deus. Então essa fé penetrante, ela é necessária. E como que eu chego nesse nível? A iniciadora, né, como nós vimos. Depois a fé continuativa, então ela sempre está crescendo, eu preciso desenvolvê-la. E até chegar ao nível da fé penetrante, que é a fé que toca o coração de Deus, que está lá em 11:6 de Hebreus que eu falei. O que se achega a Deus é necessário que creia que Ele existe. Essa é a fé que penetra o coração de Deus. E o resto do versículo fala: e que Ele é recompensador daquele que o busca. Então eu me achego diante de Deus, crendo em Deus e sabendo que Ele, sendo quem Ele é, Ele vai me abençoar. Fé penetrante que toca o coração de Deus. Mas como que eu toco o coração de Deus com essa fé? Porque eu desenvolvi ela? Porque eu pedi a Deus. Eu busquei através da palavra, busquei através de uma vida de santidade, busquei através de uma vida de oração. Vocês entendem que a fé é passo a passo? Mas ela tem que crescer, ela não pode estagnar, ela não pode diminuir, ela tem que se desenvolver, ela tem que amadurecer. A fé, ela é progressiva, ela não fica estacionada. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 9, Pedro fala isso. Ele diz assim, 1 Pedro 1, 7 até o 9: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, e isso resulta em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa, e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Olha como a fé é vista por Deus, mais importante do que o ouro, mesmo que refinado. E olha o que essa fé gera: resulta em louvor, glória e honra. E que mais que ela gera? Ela gera que você crê na pessoa e você exulta com indescritível e glorioso júbilo. Por quê? Porque você está realizando o alvo da fé, que é a convicção, a certeza da salvação de todo o seu ser. Então a fé, além de agradar o coração de Deus, te traz essa certeza da salvação. Eu, antes da minha caminhada, eu já contei essa história aqui, que eu fui roubar goiaba na casa da vizinha. Não foi roubar, né, irmãos? Eu fui pegar. Assim, eu não ia devolver, mas eu ia pegar. Pulei a cerca, aquelas goiabonas vermelha, grandona, lombriga desgramada. Vamos lá. Pulei, catei uma, catei duas, falei assim: tá bom, né? A hora que eu virei as costas, ela de pé. Aí ela olhou, eu falei, ela é cristã até hoje, né? Eu falei assim: dona Durvalina, eu vi aqui. Não tem problema não, Marcos. Posso fazer uma pergunta para você? Eu falei: meu Jesus, agora vai. Ela falou assim: se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Eu falei: goiaba de volta, não quero mais não. Ela usou aquele momento para me trazer uma interrogação: se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E eu já frequentava 3 religiões diferentes. Sexta-feira eu ia na Umbanda, sábado na Adventista e domingo na missa. E eu fiquei na dúvida, porque foi uma pergunta que penetrou no meu coração. E eu pensei, naquele momento, aquele filminho passou na cabeça. Eu falei: e aí, rapaz, eu não tenho essa resposta. Eu tento fazer o que é certo, com as goiabas na mão. Ô goiabinha cara, né?
Mas eu pensei e falei, verdade, né? Se eu morrer agora, eu vou para o céu, para o inferno? Não sei. Poxa, mas você vai em 3 religiões diferentes então, mas não tem essa convicção, não tem essa certeza. E aqui Pedro, no seu texto, fala exatamente isso. Esta fé que vai sendo desenvolvida, que vai crescendo, que vai sendo progressiva na minha vida, ela gera em mim louvor, glória e honra. E quando Jesus for revelado, vai ser uma indescritível e gloriosa data, um lugar, um momento tão esperado, porque ali eu terei a minha convicção da salvação, porque eu mantive uma fé progressiva, buscando a Deus, temendo a Deus, me relacionando com Deus, não deixando o esfriamento espiritual me atingir. Por isso que Pedro fala, olha, conserva esta fé mais do que o ouro, ela vale muito mais, porque no dia da volta de Jesus, você vai entender o valor que ela tem. Você já parou para pensar nisso? Gente milionária, bilionária, trilionária, Jesus voltando, o camarada ficando com todo o dinheirinho dele aqui. E às vezes você, sem condição financeira nenhuma, sobe, porque você tinha algo que valia mais do que toda a riqueza deste mundo, a fé, que nada pode comprar. Por isso que não vem do homem, vem de Deus. Você não pode comprar a fé, é dom de Deus. Depois nós temos a fé transmissora, a fé atrativa. Lembra da mulher samaritana? Que estava lá no poço, Jesus chega, dá água, mulher, mas não, você é judeu, sou samaritano, não, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aí foi conversando, foi evangelizando ela ficou maravilhada com aquilo, o seu coração encheu de fé, porque ela teve contato com a palavra viva. E qual foi a atitude dela? Usar a fé transmissora. Ela foi lá no povo e falou, galera, vem aqui no poço, porque lá está um homem de Deus, que eu creio que é o Messias, mas vai lá para conversar com eles, para vocês entenderem, porque eu não consigo explicar, é algo sobrenatural. Ela foi e transmitiu para o povo aquilo que ela estava sentindo, aquela fé que encheu o coração dela, de ouvir as palavras de Jesus. E então aquele povo veio ter com ele, e quando aquele povo também ouviu a palavra, qual foi a reação que eles tiveram? Lá em João 4,42, o que eles falaram para aquela mulher? O que o povo disse? Olha que coisa maravilhosa. João 4,42. Então disseram àquela mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que você falou, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa fé que ela teve, transmissora, essa fé atrativa, essa fé que atrai, ela tem que estar acesa nos nossos corações, porque ardia anos atrás nos nossos corações levar Jesus para as pessoas, e nós atraíamos as pessoas com o nosso modo de ser, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de se comportar, o nosso modo de falar. As pessoas batiam o olho e já falavam assim, esse daí é crente. Olha lá, não fala piada, não fala besteira, não gosta de palavrão, fala palavrão ele sai de perto. É diferente esse camarada aí. Pode ser que as pessoas até viam a gente como ET, mas que era diferente, que atraía atenção. E quando a gente então falava da palavra, nós falávamos com temor e reverência, e aquilo levava um impacto para as pessoas. Assim como essa mulher samaritana, quando chegou no povo, falou, gente, o que aconteceu comigo lá no poço foi algo sobrenatural. Não precisa acreditar em mim não, vai lá vocês e ouçam o que ele tem para falar. E assim também era uns anos atrás. A gente chegava para as pessoas, a gente não tentava convencer a pessoa, a gente falava, sabe o que Deus fez na minha vida? Isso. Mas não precisa acreditar em mim não, vamos comigo, vamos lá ouvir a palavra, vamos lá participar de um culto, vamos lá para você sentir a presença de Deus. E quando a pessoa ia, ela era impactada pela palavra de Deus. Hoje a fé que nós temos, nós falamos assim, não vou falar não adianta nada, se a pessoa quiser ela vai, se ela não quiser ela não vai, não adianta, não precisa. Hoje tem outras pessoas fazendo isso. Até o pastor Edson, eu acho que no nosso estudo de quinta-feira, ele comentou
Ele disse que uma pessoa ligou para ele no telefone para evangelizá-lo essa semana. E ele falou assim: meu, graças a Deus já sou salvo, já estou em Cristo, já sou pastor, tudo. Ele falou: mas que bom é saber que ainda existem pessoas que ligam aleatoriamente. O rapaz não era nem de Bauru, era de outra cidade. Pegou lá um número, ligou para falar de Jesus por telefone numa época dessa. Essa é a fé transmissora. E para encerrar, queridos, a fé salvadora. Essa fé é aquela que resgata os perdidos, é aquela que dá luz e vida aos que estão cegos. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8 mostra que a graça nos salva, porque é o favor imerecido de Deus. Mas para entendermos e vivermos a verdadeira graça, tem que ser mediante a fé. Aí vamos recapitular. Mas a fé não é dom de Deus? Para eu ser salvo pela graça, eu tenho que ter fé. E isso é o que está dizendo no texto. Olha lá: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vamos recapitular para resumir. Pela graça eu sou salvo, favor imerecido de Deus. Mas tem que ser mediante a fé, por meio dela. Só que para eu ter fé, eu tenho que pedir para Deus. E para eu pedir para Deus, eu tenho que orar, tenho que conversar com Ele, manter um relacionamento com Ele. E aí eu vou entendendo que esta fé que vai me trazer a salvação pela graça, ela é desenvolvida, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai progredindo, até se tornar a fé salvadora, até eu chegar à maturidade, à estatura de varão perfeito. Olha que coisa. Então, resumindo, quem é salvo? Aquele que tem fé. E por que ele tem fé? Porque ele manteve um relacionamento com Deus. E por que ele manteve um relacionamento com Deus? Porque ele entendeu que a graça de Deus se alcança pela fé. E eu preciso me relacionar com Deus para ser salvo. Se eu corto esse relacionamento, eu deixo de ter fé. Se eu deixo de ter fé, é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, não entendo a graça. Se eu não entendo a graça, a salvação para mim não tem sentido. Entendeu, igreja? Olha como a fé é importante. Não é arrepio nas costas, não é aquele negócio de que fé. Não é sentimento. Sabe por quê? Se fosse sentimento, quando nós estivéssemos tristes, a nossa fé era 0. Agora, quando nós estivéssemos abastados, a nossa fé é 100. Por não ser humano, por não ser através de sentimentos biológicos e psicológicos, é que a fé pode ser mantida mesmo nos momentos terríveis. Paulo e Silas estavam aonde? No fundo, na escuridão de uma prisão, fazendo cocô e xixi onde eles estavam ali, porque não tinha banheiro, né? Então era um lugar escuro, fedido. E a Bíblia diz que eles estavam fazendo o que ali? Murmurando, metendo pau em Deus, né? Ei, Deus, a gente prega a tua palavra aí, ó. Estamos aqui, ó, nessa nojeira. Tá vendo, Senhor? Foi isso que eles estavam fazendo? Paulo e Silas louvavam, adoravam, cantavam louvores a Deus no meio daquela situação. É fé? O que movia o coração daqueles homens? Aquele cheiro? Aquela circunstância? Os grilhões que ali machucavam os braços e os pés? A falta de alimento, porque eles ficavam dias e dias sem comer. E qual que era o papel daqueles homens? Em vez de murmurar, louvavam a Deus, adoravam a Deus. Será que isso agrada o coração de Deus? O apóstolo Paulo disse isso de uma forma muito célebre: hoje sei servir ao Senhor tendo abundância ou tendo falta, estando são, estando doente, sofrendo naufrágios, sendo perseguido, apedrejado, não importa a circunstância, eu continuo servindo a Deus. Fé madura, fé salvadora, porque eu sei que o que Ele tem preparado para mim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nunca penetrou no coração humano. É essa fé que eu preciso manter, independente das circunstâncias. Eu creio em Ti. Fecha os teus olhos. Deus querido e santo, nós estamos aqui mais uma vez reunidos nesse lugar e Te damos glória por isso, pela oportunidade de estarmos aqui.
pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. E nós queremos orar nesta noite, para que o Senhor aumente a nossa fé. Assim como os Teus discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nessa noite nós clamamos a Ti. E cada um que está aqui nessa noite, faça a tua oração particular com Deus. Pode ser em silêncio, não precisa erguer a voz se não quiser. Mas esse é o momento que Deus reservou neste dia, para que você pudesse dar o pontapé inicial da fé iniciadora. Talvez uma fé que você já tenha perdido. Talvez as circunstâncias desta vida endureceram teu coração a ponto de você perder a esperança na fé. Mas essa é a noite que Deus quer restaurar a tua fé. E comece novamente, porque Deus é fonte inesgotável, é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Peça a Ele agora: Senhor, me dá fé. Senhor, em algum momento da caminhada eu perdi a fé pelo esfriamento espiritual, pelos problemas, pelas dificuldades, Senhor amado, por ter, ó Deus, errado no meu caminhar, por ter escolhido condições e situações adversas. Mas nesta noite eu ouvi a Tua palavra e entendi a Tua palavra. Então, Senhor, me dá mais uma chance. Aumenta a minha fé, Senhor. Mas eu não quero que ela fique pequena, eu quero que ela venha progredir, que ela venha crescer, que ela venha ser uma fé penetrante a ponto de agradar o Teu coração, de tocar o Teu coração, Senhor. Esse vai ser o meu objetivo, Senhor. Crescer de fé em fé. Eu quero ouvir a Tua palavra todos os dias. Eu quero me colocar na Tua presença em oração, Senhor, todos os dias. Eu quero buscar a santidade, fugindo do pecado todos os dias. Eu quero ter reverência pelo Teu nome, Senhor, pela Tua palavra todos os dias. Eu quero ser testemunha, assim como a mulher samaritana foi, todos os dias. Eu quero que, Senhor amado, que aquilo que tem mais valor na minha vida seja o meu amor por Ti, a minha fé em Ti, Senhor. Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer coisa. Enche o meu coração de fé, porque só assim eu sei que eu agradarei o Senhor, e só assim eu terei convicção da vida eterna, porque eu sei que a graça é mediante a fé, e eu preciso dessa fé na minha vida, para ser uma bênção, para mim, para minha família, para os meus amigos, para esta sociedade, e que no fim de todas as coisas eu possa estar ali apto a ser levado por Ti, para juntos morarmos eternamente no lugar que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, Senhor. Sou grato em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.